A Anvisa aprova com restrições a importação e uso das vacinas Covaxin da Índia e Sputnik V da Rússia. Com a liberação, o Brasil receberá o reforço de 4 milhões de doses dos 2 imunizantes. Brasil avança mais em campanha de imunização contra o coronavírus e chega perto de 72 milhões de doses aplicadas. Investigação sobre a Covid. Estados Unidos pedem que China compartilhe informações de pesquisadores doentes. Dono de prédio que desabou no Rio admite à polícia que obra de construção era irregular. Ministério Público do Distrito Federal deflagra a Operação Dinheiro Sujo contra fraudes na saúde. Posição da seleção sobre a participação na Copa América só irá acontecer após jogos das eliminatórias, diz Tite. Organizadores do Festival de Cannes atualizam a lista de candidatos à Palma de Ouro. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou hoje com restrições a importação para uso emergencial da vacina russa Sputnik V e da indiana Covaxin. A previsão é da chegada de 4 milhões de doses dos 2 imunizantes ainda este ano. A eficácia da Sputnik com apenas uma dose é de quase 80% e da Covaxin de 100% para os casos graves. A avaliação da Sputnik V começou em abril, depois que o Supremo Tribunal Federal determinou que o colegiado da Anvisa desse uma palavra final. Mas o imunizante foi rejeitado, com o argumento de falta de documentos pedidos para esclarecer tanto a eficácia como o método de produção. Nesta sexta-feira, a justificativa para a aprovação foi a de que a União Química, que é a representante da Sputnik no Brasil, e o Fundo Soberano Russo, que financia o projeto, apresentaram muitas informações suficientes para o aval da agência brasileira. No caso da indiana Covaxin, a avaliação era mais esperada, porque o laboratório responsável já obteve da Anvisa autorização para fazer testes com humanos no Brasil. A expectativa é que comecem ainda este mês, depois que forem concluídas as inscrições para cerca de 4.500 voluntários. Por enquanto, tudo será importado. O assessor médico da Casa Branca, Anthony Fauci, pediu à China para compartilhar as histórias clínicas de 9 pessoas que tiveram uma doença semelhante ao coronavírus antes do início da pandemia e disse que elas podem ajudar a determinar se o vírus surgiu de um laboratório. A busca pela origem do coronavírus ganhou o reforço de Anthony Fauci. O assessor médico da Casa Branca pediu à China para compartilhar as histórias clínicas de 9 pessoas que tiveram uma doença semelhante ao coronavírus antes do início da pandemia. Informações dizem que 6 mineradores ficaram doentes em 2012 e 3 pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan foram hospitalizados em novembro de 2019 com sintomas compatíveis com a Covid-19. Nos 2 casos, os doentes tinham visitado uma caverna com morcegos na província chinesa de Yunnan. Em uma entrevista publicada no Financial Times, Fauci ressalta que esses registros médicos poderiam responder perguntas cruciais sobre as origens da Covid-19 em Wuhan. Foi na cidade onde começou a pandemia que matou mais de 3.600.000 pessoas no mundo. Fauci afirmou que é totalmente concebível que a origem da Covid esteja nessa caverna, visitada pela equipe de especialistas e que tenha começado a se espalhar naturalmente ou passado pelo laboratório. Em maio, ele afirmou que, embora muitos cientistas acreditem que é mais provável que o vírus seja um evento natural, não há 100% de certeza. A China tenta ferozmente descartar a hipótese do laboratório. Pequim acusa Washington de espalhar teorias da conspiração e negou informações sobre a hospitalização de pesquisadores em Wuhan, publicadas pela imprensa americana. A tese da origem natural é considerada a mais provável por um estudo conjunto de especialistas da Organização Mundial da Saúde e chineses que visitaram Wuhan no início deste ano. De acordo com a teoria, o vírus apareceu em morcegos antes de ser transmitido aos humanos
provavelmente via outro animal. Um estudo aponta que a vacina da Pfizer tem menor eficácia contra variantes descobertas na Inglaterra, Índia e África do Sul do que a cepa original da Covid. Cientistas defendem a administração rápida da segunda dose e reforço a pacientes vulneráveis como idosos. Os autores do artigo publicado na revista médica The Lancet alertam que esses resultados não são conclusivos e que outros estudos com a população real são necessários. O trabalho foi realizado pelo Instituto Francis Crick de Londres, em parceria com o Instituto Nacional Britânico de Pesquisa em Saúde. Em nota, os especialistas esclarecem que, embora os resultados laboratoriais sejam úteis, os níveis de anticorpos por si só não são suficientes para determinar o nível de eficácia das vacinas. Os pesquisadores avaliaram a produção de anticorpos protetores chamados de neutralizantes de pessoas vacinadas com Pfizer-BioNTech. Eles colocaram amostras de sangue em contato com várias versões do vírus. As primeiras versões descobertas em Wuhan e a que dominou a Europa em meados de 2020, a variante Alfa, detectada na Inglaterra. O mesmo processo foi realizado com as cepas Beta da África do Sul e Delta da Índia. Segundo o Instituto Francis Crick, após uma única dose da Pfizer, 79% das pessoas tiveram uma resposta detectável de anticorpos à cepa original, mas esse nível caiu para 50% contra a variante Alfa, 32% contra a Delta e 25% contra a Beta. E seguimos agora com informações e números de vacinação no Brasil contra a Covid-19. Nos primeiros 139 dias de campanha, do dia 17 de janeiro até hoje, 4 de junho, o Brasil aplicou 71.764.400 doses, segundo informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. Após receber um lote com mais de 500 mil de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer, o Brasil alcançou a marca de 2.400.000 doses recebidas essa semana da farmacêutica americana. Até o final do ano, está prevista a entrega de um total de 200 milhões de doses pelos 2 contratos firmados entre o governo federal e a empresa. Damos sequência com o ranking de imunização no mundo. Até agora, de acordo com a Universidade de Oxford, 2 bilhões e 50 milhões de doses de vacinas anti-Covid já foram aplicadas. A líder China chega perto dos 723 milhões e meio de doses. Em seguida, os Estados Unidos têm mais de 297 milhões e meio. Na terceira posição, com mais de 218 milhões, está a Índia. O Brasil segue firme na 4ª colocação e hoje rompe os 71 milhões e meio de doses aplicadas. E fechando o ranking dos 5+, o Reino Unido, que já supera os 65 milhões e meio de doses até agora. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou hoje que o governo conseguiu antecipar com a farmacêutica Janssen a entrega de 3 milhões de doses da vacina contra a Covid para este mês. O Brasil firmou um acordo com a Janssen de 38 milhões de doses. As remessas estavam previstas para chegar a partir dos próximos meses. Apesar do Espírito Santo ter voltado atrás na oferta de leitos de UTI para pacientes do estado de Mato Grosso do Sul, São Paulo ofereceu 10 vagas a sul-matogrossenses. Hoje, pacientes de Dourados foram encaminhados para Rondônia, que também ofereceu ajuda neste momento crítico da pandemia. Os 8 pacientes estavam em unidades de saúde no município de Dourados, 3 deles entubados. Foram escolhidos os 8 que tinham maiores condições de conseguir fazer esse transporte que necessitam de vaga para a UTI, né? Apesar da parte do Covid ter um isolamento ali, a gente permitiu ontem, durante o plantão, que as famílias viessem se despedir do paciente para fazer o transporte. Em cada ambulância tinha um médico para acompanhar o paciente. O comboio de ambulâncias viajou 220 quilômetros até Campo Grande. No começo da tarde, o comboio chegou à base aérea de Campo Grande.
O transporte dos passageiros foi numa aeronave Amazonas, cerca de 3 horas de viagem até Porto Velho, capital de Rondônia. Devido àquele estado ter nos ofertado 10 leitos de UTI Covid, em retribuição ao mês de janeiro, quando nós recepcionamos pacientes oriundos daquele estado no nosso Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Na quarta-feira, um avião dos bombeiros levou uma paciente do município de Bonito para Porto Velho. Amanhã, outro paciente da cidade de Eldorado também será transferido para a capital de Rondônia. O governo do estado de São Paulo abriu mais 10 vagas de UTI para pacientes de Mato Grosso do Sul. Eles devem ser transferidos neste final de semana para um hospital no município de São José do Rio Preto. É a solidariedade. Quando tinha espaço aqui, nós cedemos a Rondônia e ao Amapá. E agora os estados que têm espaço cedem a Mato Grosso do Sul. O que nós precisamos? É estar todos unidos para aumentar o nível de vacinação. Quanto mais pessoas vacinadas, que é o antídoto, menos infecção, menos internação e óbito. Os hospitais de Mato Grosso do Sul não têm mais vagas em leitos clínicos e UTIs. Nesta sexta-feira, 291 pacientes com coronavírus aguardavam em unidades de saúde uma vaga em hospitais. Nós não precisávamos de estar mandando pacientes para outros estados. Se nós tivéssemos uma colaboração da população, mais de 780 casos novos, entendendo que hoje, após o feriado, as equipes estavam descansando, mas a média móvel é 1.990 casos por dia, que é uma média móvel de casos astronômicos, 56 óbitos, que torna a nossa média de óbitos 50 óbitos por dia, e acima de tudo a taxa de contágio no Mato Grosso do Sul, que é hoje 1,15, que mostra que a doença está em crescimento exponencial. É importante que as pessoas redescubra essa capacidade de raciocinar e diga: eu vou colaborar, eu não vou sair de casa se não for necessário, eu vou usar máscara, não vou fazer parte de festas clandestinas, não vou fazer aglomerações, eu vou contribuir para que a gente vença o vírus aqui em Mato Grosso do Sul. O Ministério Público deflagrou hoje a Operação Dinheiro Sujo em 4 estados e no Distrito Federal. O objetivo da ação é investigar possíveis irregularidades na contratação de lavanderias na área da saúde. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem as informações. O Ministério Público do Distrito Federal, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, cumpriu 22 mandados de busca e apreensão aqui no Distrito Federal e mais 4 estados: São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Maranhão. A Operação Dinheiro Sujo apura possíveis irregularidades na contratação de lavanderias pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal e conta com o apoio da Polícia Civil aqui do DF e do estado de São Paulo. Segundo o Ministério Público, a investigação aponta que, mesmo com contratos regulares de lavanderia hospitalar, membros do grupo investigado forjaram situação de calamidade para justificar dispensa de licitação e direcionar a contratação de empresas. Entre os alvos da operação estão os ex-secretários de saúde aqui do Distrito Federal, Rafael Barbosa e Elias Miziara. A defesa de Rafael Barbosa se manifestou em nota e disse que não teve acesso aos autos dos processos até o momento e que estranha as medidas cautelares impostas a Rafael Barbosa, pois ele não foi denunciado pelo Ministério Público na ação civil pública que apura suposto ato de improbidade administrativa relacionado aos fatos noticiados. Já a defesa do secretário Elias Miziara enviou um vídeo. Mais uma vez, Miziara lamenta muito que as informações cheguem sempre primeiro à imprensa, antes mesmo que a sua defesa tenha acesso aos autos do processo judicial e assim, até para prestar os esclarecimentos que lhes são solicitados, possa conhecer em maiores detalhes o que de fato lhe é imputado. Isso viola garantias constitucionais e antecipa de maneira inapropriada versão unilateral dos fatos apenas da acusação. Exemplo maior disso é que, segundo circula na própria imprensa, a ação penal teria por objeto a contratação de serviços de lavanderia. Se for isso mesmo, o que o Ministério Público estaria a fazer é apenas requentar ações sobre o mesmo assunto. Afinal, nos autos de processo de ação de improbidade, o próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por um de seus juízes,
já proferiu sentença julgando improcedente os pedidos formulados pelo Ministério Público, refutando assim as suas alegações. Ou seja, nos autos daquela ação judicial, Miziara já prestou os seus esclarecimentos e a própria decisão mostrou que não tem absolutamente nenhuma responsabilidade pelo que o Ministério Público pretende lhe imputar. Genivan Gomes Macedo, proprietário do prédio que desabou nesta quinta-feira em Rio das Pedras, na zona oeste do Rio, deixando 2 mortos e 4 feridos, admitiu à polícia que a construção era irregular e revelou que o vidro de uma janela estourou há 15 dias sem motivo aparente. Macedo é pai de Natan Gomes e avô de Maitê, que morreram nos escombros do imóvel. De acordo com informações do site G1, que obteve o termo de declaração do depoimento prestado ainda na quinta-feira à 16ª Delegacia localizada na Barra da Tijuca, Genivan Gomes Macedo foi voluntariamente à unidade, sem ser intimado, para prestar esclarecimentos sobre a obra de construção do imóvel. À polícia, ele contou que comprou o terreno há mais ou menos 25 anos, na década de 1990, quando nele havia apenas um barraco de madeira. A construção do prédio de 5 pavimentos foi feita, segundo ele, aos poucos, conforme fosse conseguindo pagar pela construção. Macedo afirmou que nunca foi feita uma planta do imóvel, nem contratado profissionais especializados. Ele declarou ainda não ter a escritura do imóvel, apenas o documento de posse. No andar térreo do prédio funcionava uma lan house, que era administrada por Natan, vítima no desabamento junto com a filha Maitê. Eles moravam no primeiro andar, juntamente com Maria Chiaria, mulher de Natan e mãe de Maitê, que foi a última pessoa resgatada com vida após cerca de 6 horas soterrada sob os escombros. Os trabalhos para a retirada dos escombros do prédio que desabou foram retomados nesta sexta-feira. A atividade contou com cerca de 60 pessoas. São 5 imóveis, 5 prédios que estão interditados para demolição, num total de 13 unidades habitacionais, que são apartamentos, em que essas pessoas já receberam ordem de interdição. Na quinta-feira, foram retirados 3 caminhões de entulho do local. Nesta sexta-feira, uma retroescavadeira, uma escavadeira hidráulica e 3 caminhões foram usados nos trabalhos. De acordo com a Prefeitura, 8 famílias foram afetadas pelo desabamento e estão recebendo apoio do governo municipal. Nós já temos entregue a todas as famílias que precisaram ser acolhidas ontem uma cesta de alimentos e colchonetes. E veja a seguir mais atualizações da pandemia pelo mundo. E ainda, ONU pede para que países assumam compromissos contra o desmatamento. Estamos de volta e, de acordo com o Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas, o Brasil teve 1.454 mortes por Covid-19 e quase 38 mil novos casos no mesmo período. Até esta sexta-feira, o mundo contabiliza 172.365.248 pessoas contaminadas pela Covid e 3.706.853 vítimas fatais. Os Estados Unidos, país mais afetado pela doença, registra 33.340.762 casos e um total de 596.969 mortes. A Índia, em segundo lugar, ultrapassou a marca dos 28.574.000 pessoas contaminadas. O Brasil soma 16.841.408 pessoas que testaram positivo e registra 470.842 que não resistiram. A França, quarto país mais afetado no mundo por contaminação, tem 5.762.632 casos registrados. E a Turquia contabiliza 5.276.468 diagnósticos até o momento.
O operador nacional do sistema está prevendo que pelo menos 8 barragens de reservatórios de hidrelétricas dos sistemas Sudeste e Centro-Oeste estarão em nível crítico no mês de novembro, quase secos. A nota técnica enviada ao Ministério das Minas e Energia alerta para o risco de um apagão. A Secretaria de Comunicação Social do governo já está preparando uma campanha para orientar os brasileiros a evitarem o desperdício tanto de água quanto de energia. Um estudo divulgado pela Universidade de Londres concluiu que o gelo nas áreas costeiras do Ártico, no Polo Norte, derrete de forma até 2 vezes mais rápida do que era estimado. A pesquisa concluiu que o gelo nas principais regiões da costa diminuiu a um ritmo entre 70% e 100% maior do que o consenso estabelecido. Pesquisadores fizeram uso de mapas mais recentes da camada de neve depositada sobre o gelo, que desta vez levam em conta o impacto de décadas de mudanças climáticas. Com isso, elaboram um novo modelo de cálculo da espessura da neve, desenvolvido em parceria entre a Agência Espacial Europeia e a Universidade Estadual do Colorado, nos Estados Unidos. Os resultados das análises permitiram medir a taxa global de perda de gelo, assim como a sua variação de um ano para o outro. Os cálculos anteriores da espessura do manto ártico se baseavam em um mapa da neve atualizado pela última vez há 20 anos. A área sob alerta de desmatamento na Amazônia Legal bateu um novo recorde em maio. Segundo o INPE, até o dia 28, a região tinha mais de 1.000 quilômetros quadrados de floresta em risco. O alerta de desmatamento na Amazônia Legal em maio é o maior desde 2016. A medição do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais indicou que 1.180 quilômetros quadrados estavam ameaçados na região. Esse é o 3º mês seguido em que os índices batem recordes históricos mensais. Os avisos foram feitos pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, o DETER, do INPE. Apesar de não ser oficial, o DETER produz avisos diários de alteração na cobertura florestal para áreas maiores que 3 hectares, tanto as totalmente desmatadas, como aquelas em processo de exploração de madeira, mineração e queimadas. O Pará foi mais uma vez o estado com a maior área sob alerta de desmatamento em maio, com 425 quilômetros quadrados, o equivalente a 36% do total registrado até o dia 28 de maio. Em segundo lugar veio o Amazonas, com 289 quilômetros quadrados sob alerta. Em nota, o Observatório do Clima, uma rede de 56 organizações da sociedade civil, afirma que os dados de maio são preocupantes, porque o mês marca o início da estação seca, quando a devastação se intensifica em grande parte da Amazônia. Um foguete da SpaceX decolou ontem em direção à Estação Espacial Internacional, carregando lulas para uma série de experimentos científicos. A nave deve acoplar no sábado com os animais, que servirão para estudar o efeito da gravidade zero nas interações entre bactérias e hospedeiros. A bordo da estação, algumas lulas vão ser expostas a bactérias e outras devem permanecer intactas. Após 12 horas, todas vão estar congeladas até o retorno à Terra, onde serão estudadas. O experimento pode ajudar no futuro a desenvolver técnicas para proteger a saúde dos astronautas que participam de missões a longo prazo no espaço. O foguete da SpaceX também está levando os chamados ursos d'água, organismos microscópicos conhecidos pela resistência. Os cientistas querem estudar como eles se adaptam no espaço. E veja a seguir, o agronegócio não para de crescer na capital federal. E ainda, presidente Bolsonaro sanciona a lei que torna permanente o programa de apoio às microempresas. Na capital federal do Brasil, o agronegócio tem expandido. No último ano, o valor bruto da produção aumentou em 23%. E nossa equipe em Brasília foi conferir uma produção de tomates livre de agrotóxicos que mudou a vida de uma família. Nesta propriedade, a 30 quilômetros da esplanada dos ministérios, em pouco mais de 1 hectare, o Roberto diversifica a produção entre 6 principais cultivos, incluindo tomate, cenoura e rabanete. Aqui o plantio começou há 2 anos e periodicamente é renovado e ampliado. O cultivo da terra começou após uma virada que o Roberto deu na própria vida. Passei um tempo trabalhando, saindo daqui para ir para a cidade, trabalhar em
na área de evento, área em loja, e deixando aqui, morando na terra, saindo para ir trabalhar longe, né, distante. Um dos principais motivos é assim, a paixão, por gostar é o que eu gosto de fazer, e deixar para a gente sair para ir trabalhar fora de casa, trabalhar longe, e deixando aqui onde o nosso quintal é o nosso escritório. A produção agropecuária tem crescido no Distrito Federal. No último ano, o crescimento do valor bruto da produção foi de 23%. E muitos proprietários têm apostado no cultivo de orgânicos, como nesta fazenda, onde o tomate sem agrotóxico é o carro-chefe. A desvantagem é a gente perde na questão de produção, né, produz menos, sofre mais ataques de pragas, mas em compensação a gente ganha no preço final do produto, que é um preço mais bem remunerado por ser livre de agrotóxicos, ser livre de produtos químicos. E bom, excelente para a nossa saúde, que se protege muito, não está exposto aos venenos, aos químicos que é utilizado nas lavouras. A produção daqui é toda higienizada manualmente e vendida na Central de Abastecimento do Distrito Federal, a CEASA, além de feiras locais. Na dúvida sobre o manejo e gerenciamento do negócio, o Robério procura o técnico do Senar, que está à disposição pelo celular durante a pandemia. O Thiago explica a vocação do agro-brasiliense e relata que parte da produção daqui é vendida em outros estados. O Distrito Federal se destaca pela produção de morango, na região de Braslândia, uma cultura de valor agregado. Também se destaca pelo cultivo de tomate e pimentão na região da Taquara, principalmente em estufas. Nós temos na região do Padef e Cristalina também grandes áreas de pivô central, onde são cultivados cenoura, batata, alho e cebola. E temos duas culturas das frutas que se destacam aqui no DF, que é a goiaba e o maracujá. Então essas são as principais culturas cultivadas aqui e toda essa produção vai para o CEASA e para os supermercados. Também há produção para fora do DF, onde pessoas de Barreiras, Minas Gerais, Bahia, vêm buscar esses produtos aqui no nosso CEASA, junto aos nossos produtores, e esse produto sai do DF. Mais de 1 milhão de visitas técnicas e atendimentos gerenciais já foram realizados pelo Senar. São pelo menos 200 mil famílias rurais beneficiadas no país, e a do Robério é uma delas. A lida com a terra ele sabe bem como é, mas para entender toda a papelada que envolve o agronegócio, essa força tem sido essencial. É bom para que a gente possa estar fazendo uma prestação de contas futuramente. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que torna permanente o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. O texto foi publicado hoje no Diário Oficial da União. A lei que torna o Pronamp permanente foi sancionada com vetos pelo presidente Bolsonaro. O texto, aprovado pelo Congresso Nacional, vai ofertar esse ano 5 bilhões de reais para as companhias participantes. As instituições financeiras vão poder fazer empréstimos com taxa de juros anual máxima igual à Selic, atualmente em 3,5%, acrescida de 6%. Em 2020, esse acréscimo era de 1,25%. Criado em meio à pandemia do novo coronavírus para oferecer crédito às micro e pequenas empresas, o programa já forneceu mais de 37 bilhões de reais a microempresários individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. A intenção é consolidar os pequenos negócios como agentes de sustentação, de transformação e de desenvolvimento da economia nacional. Os nascidos em abril que receberam a segunda parcela do auxílio emergencial e não fazem parte do Bolsa Família já podem sacar o dinheiro e fazer transferências. A próxima parcela do auxílio emergencial para este grupo será acreditado em conta no próximo dia 27 de junho. No mercado financeiro, o dólar fechou com valor mais baixo desde o dia 25 de março de 2020, mantendo-se abaixo de 5,10 e renovando as mínimas frente ao real, após dados de emprego nos Estados Unidos mais fracos que o esperado. A moeda norte-americana caiu 0,98% e encerrou o dia cotada a R$ 5,034 na venda.
O valor das exportações da América Latina subiu quase 9% no primeiro trimestre de 2021, na comparação com os 3 primeiros meses do ano passado. O resultado foi anunciado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. O crescimento vem logo após uma contração de 9% em 2020 por causa da crise da Covid-19. Em um relatório, o BID afirmou que no início do ano, a América Latina superou o impacto comercial recessivo da pandemia, embora os indicadores econômicos ainda mostrem um padrão frágil. A recuperação responde à melhora dos preços de algumas das principais commodities exportadas pela região, mas o fluxo real continuou em queda, alertou o relatório que analisou o desempenho de 18 países. O volume expedido contraiu 2,2% ano a ano no primeiro trimestre, após redução de 7,8% em 2020. A China foi o principal motor da recuperação, com menor impulso na demanda dos Estados Unidos e da União Europeia. A América do Sul foi a sub-região mais beneficiada pelo aumento da demanda chinesa e os envios para o exterior cresceram 14,4% ano a ano no primeiro trimestre, após queda de 9,5% em 2020. Os aumentos mais notáveis foram no Chile, de mais de 26%, Paraguai e Uruguai. Uma vaga de estacionamento foi vendida em Hong Kong por um preço recorde de $1.300.000, cerca de 6,5 milhões de reais, em um complexo residencial de luxo na cidade. Parece um absurdo, mas o recorde foi anunciado nesta sexta-feira pela imprensa de Hong Kong. A unidade de 2,5 metros quadrados está localizada no complexo The Peak, o bairro mais exclusivo da cidade, em uma das montanhas com vista para a ilha onde fica o território autônomo chinês. A transação contrasta com a realidade da maioria das pessoas de Hong Kong. Enquanto os residentes mais ricos pagam milhões de dólares para comprar a casa dos sonhos, milhões de residentes lutam para pagar o aluguel de apartamentos minúsculos, muitas vezes menores do que uma vaga de estacionamento. De acordo com um relatório de 2019 do banco suíço UBS, um trabalhador qualificado precisa de 22 anos de renda para comprar um apartamento de 60 metros quadrados. Há uma década eram necessários 12 anos. Ao mesmo tempo, os salários quase não aumentaram desde 2008. Outro estudo do mesmo ano estimou o preço médio de um imóvel em Hong Kong em $1,2 milhão. Este ano, uma cobertura de 313 metros quadrados foi vendida por $59 milhões. E veja a seguir as dúvidas sobre a participação da seleção brasileira na Copa América. E veja também, organizadores do Festival de Cannes atualizam lista de candidatos à Palma de Ouro. O técnico Tite disse que só vai divulgar a posição oficial sobre a participação da seleção brasileira na Copa América depois dos jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Hoje contra o Equador e terça-feira contra o Paraguai. Na chegada à capital gaúcha, deu para perceber que muitos torcedores querem jogo. Mesmo com a proibição de torcida nos estádios, o desafio de manter o isolamento social dos jogadores já ficou claro logo na chegada ao hotel em Porto Alegre. Alguns torcedores conseguiram driblar a segurança e agarraram o Neymar. O jogador foi derrubado e ainda perdeu um pé de tênis. Dos 24 jogadores convocados por Tite, 20 atuam no futebol europeu e convivem com outros jogadores sul-americanos. A participação na Copa América estaria sendo debatida também com os atletas das outras seleções. O atacante Agüero e o técnico Lionel Scaloni, da seleção argentina, já manifestaram publicamente a preocupação com a realização do torneio. A abertura da competição está marcada para o dia 13, com o jogo entre Brasil e Venezuela em Brasília. E esse movimento que questiona a realização da Copa América teria começado com os líderes do grupo, os jogadores que atuam na Europa. Um sinal dessa insatisfação seria justamente o silêncio. Todas as entrevistas coletivas que estavam agendadas antes da partida contra a Venezuela foram canceladas. O volante Casimiro, inclusive, que é o capitão da equipe, deveria estar ao lado de Tite na última entrevista, mas não compareceu. Boa noite. O técnico Tite foi o porta-voz do elenco.
O treinador brasileiro contou durante a coletiva de imprensa que se reuniu com os jogadores para discutir a participação da seleção brasileira na Copa América. Em seguida, o assunto foi debatido com o presidente da CBF, Rogério Caboclo. Mas a posição oficial só será anunciada depois dos 2 jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. No término dessa data FIFA, se não no término, em algum momento, as situações elas vão ficar claras da nossa posição. Tivemos lealdade, conduzimos ao presidente no primeiro aspecto. E depois ele publicamente vai ser externado. E eu tenho o meu compromisso de, terminou esses 2 jogos, eu externar publicamente a minha posição. Os organizadores do Festival de Cannes, que vai acontecer entre os dias 6 e 17 de julho, atualizaram a lista de candidatos à Palma de Ouro. Novidades anunciadas. Nesta quinta-feira, os organizadores do 74º Festival de Cannes, marcado para acontecer entre os dias 6 e 17 de julho, atualizaram a lista de candidatos à Palma de Ouro. Entre as películas estão longas de diretores de peso, como o italiano Nanni Moretti, os americanos Sean Penn e Wes Anderson e o holandês Paul Verhoeven. Após o cancelamento no ano passado devido à pandemia de Covid, a maior competição cinematográfica do mundo vai ter 24 filmes disputando o prêmio. É uma seleção feita durante um longo período de tempo, muito internacional, dados os filmes que nos foram enviados, com alguns cineastas que ainda não sabemos se vão ser capazes de vir. Ainda estamos a 5 semanas do Festival de Cannes e as questões de saúde, que obviamente são o foco da nossa atenção, dirão muito. Também foi anunciada a realização de uma nova mostra, intitulada Cannes Premiers, que abre espaço para diretores confirmados, mas que ficaram de fora da seleção oficial. Outra novidade é a criação de uma sessão temporária dedicada às questões ambientais, alinhada com as medidas anunciadas pelos organizadores para reduzir a pegada ambiental do evento. O festival vai ser realizado 2 meses depois de suas datas habituais, coincidindo com o levantamento progressivo das restrições impostas na França pela pandemia. E agora um momento de reflexão. Na live com o missionário, hoje apresentada pelo reverendo João Machado, ele fala que não devemos tentar enfrentar uma batalha que não podemos vencer e apenas aceitar o refúgio preparado para nós, que está em Deus. Está em Salmos, no capítulo 90, versículo 1. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. E antes sequer de eu nascer, muito antes de Jesus vir a este mundo, de sequer Adão ter sido criado, ou de todas as coisas sequer existirem, Ele era Deus. E em todo o seu conhecimento, Ele já tinha preparado tudo para que eu pudesse ser guardado, para que você, meu amado, minha amada, se você escolher hoje, você pudesse ser guardado nesse refúgio. Não tente lutar com as suas forças uma batalha que você não consegue vencer. Não tente forçar, não tente demasiado se você sabe que você não tem capacidade. Porque muitas das vezes, se nós confiamos na nossa força, se nós confiarmos no nosso braço forte, nós acabamos caindo, falhando e nos machucando. Mas o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, de geração em geração, ontem, hoje, amanhã, no dia seguinte e no próximo, e daqui um mês, um ano, uma década, daqui um milênio, Ele vai continuar sendo o nosso Deus. Porque na eternidade passada e na futura, Ele continua. O versículo diz, és. E todos os dias que você lê essa palavra, o nosso Deus, Ele é Deus para você. Então, meu amado e minha amada, escolha hoje não lutar com as suas forças, escolha hoje não batalhar com aquilo que você acha que você consegue. Escolha hoje abrir os seus olhos, pensar por um momento. Nosso Deus, Ele criou todos os montes, criou todas as coisas, todos os rios, vales. Ele criou a mim e
criou a você. E nós hoje temos um refúgio preparado para nós. Enquanto ouvíamos o reverendo João Machado, o Brasil fazia mais um gol, né, Beatriz? É verdade. Agora são 2-0 contra o Equador. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.